Olá, vídeo 71 de matemática básica. Muito bem, com esse vídeo nós entramos no conteúdo referente ao ensino médio, tá bom? Os vídeos Matemática Básica, Ayrton Torres, do número 1 até o número 70, eles apresentam o conteúdo referente ao que antigamente era quinta, sexta, sétima, oitava série. E esses vídeos, eles servem como material de apoio aos livros Matemática Básica Volume 1 e Matemática Básica Volume 2. Com esse livro, o 3 que você está vendo aí, a imagem dele, na capa, essa é a imagem da capa. O que é que acontece? Você tem condições agora de adquirir esse livro, daqui a pouco eu mostro como é que você pode comprar o livro, e passar a ter o livro texto para acompanhar os vídeos a partir desse vídeo 71, tá combinado? O conteúdo desse livro, ele corresponde ao primeiro ano do ensino médio, tá bom? O ensino médio, o conteúdo é muito maior do que aquela parte da quinta ou oitava série, de maneira que eu achei por bem dividir o conteúdo do primeiro ano em duas partes. E a primeira parte é justamente a que está aí nesse livro, volume 3. São 3 conteúdos, começando com introdução ao estudo da lógica matemática, depois vem teoria dos conjuntos e fechando conjuntos numéricos, tá certo? Você, ao adquirir esse livro, você tem a mesma assistência pedagógica que eu dou para os compradores de qualquer livro meu. Você, ao comprar o livro, você vai me fornecer um e-mail e é por intermédio desse e-mail que você pode receber a resolução de qualquer questão do livro. Seja qual for a questão do livro que você comprar, ou seja, livro de minha autoria, entendeu? Você passa a ter direito a assistir ou a ter acesso às resoluções de qualquer questão que porventura você tenha tentado resolver e não tenha conseguido, tá certo? Esses vídeos seguem a mesma sequência, a mesma ordem que está à disposição dos conteúdos no livro, tá certo? De maneira que os vídeos e o livro, eles formam um conjunto só e servem justamente para aquele pessoal que, qualquer que seja o motivo, não queira ou não possa frequentar um curso presencial, tá certo? O valor do livro, vamos lá, é R$100. Ele não é vendido no formato PDF, no formato eletrônico, né? Como eu vendo os livros Matemática Básica Volume 1 e Raciocínio Lógico. Esses 2 livros estão disponíveis tanto no formato impresso quanto no formato eletrônico. O livro 3, tá certo? Ele não é vendido no formato eletrônico, somente no formato impresso, né? É o popular livro de papel. O preço é R$100 e você pode adquirir esse livro ou através do PagSeguro, entendeu? E tem pessoas que não tem, sei lá, tem medo de fazer operações com cartão de crédito pela internet. Essas pessoas vão fazer o seguinte: elas entram em contato comigo, eu vou fornecer o número da conta para essa pessoa, ela vai fazer um depósito bancário. Depois tem algumas pessoas que fazem isso e mandam para mim a foto, né, do comprovante de depósito, ou então, se você não puder ou não quiser mandar foto, você manda o número do comprovante de depósito para que eu possa fazer a confirmação, né, de que aquele depósito se refere a você. E aí depois você vai me dar o nome completo, o endereço, rua, avenida, número, CEP, bairro, tudo direitinho. O CEP, então, é o mais importante para que não haja o risco de o livro voltar por endereço errado, tá certo? No PagSeguro, como é que você vai comprar esse livro por intermédio do PagSeguro? Vamos lá.
Você vai acessar o blog. O endereço do blog é casadamatematica 8825.blogspot.com. Quando você acessar lá a página principal do blog, você vai procurar um retângulozinho onde está escrito loja. Vai clicar nesse retângulo e aí você será enviado para a loja. Na loja você vai ver a foto, a imagem de cada um, da capa de cada um dos meus livros. Você vai clicar no link do PagSeguro referente ao livro que você está interessado em adquirir. No caso aqui eu estou fazendo a apresentação do livro 3. Clicando no link do PagSeguro, lá no PagSeguro você pode comprar ou por cartão de crédito ou por boleto, tá certo? Vamos lá, você vai receber o livro em sua casa, o frete fica por minha conta. Isso é muito importante, eu vou repetir. Você não vai lá na sociedade, na agência dos Correios, pagar para receber o livro. Não, o frete fica por minha conta, tá certo? Só há um pequenino detalhe que eu faço questão aqui agora, até mesmo para evitar mal entendidos depois. A explicação é a seguinte: como sou eu que vou arcar o frete, eu não posso mandar para você, como algumas pessoas pedem ou perguntam, pelo Sedex, né? Não faz sentido. Tem Sedex 10, Sedex 100, Sedex 1000 aí, que você manda o livro em um dia, no mesmo dia, dependendo do horário, ele chega, né? Não faz sentido eu mandar o livro para você pelo Sedex. Eu terminaria pagando para enviar um valor mais caro do aquele valor que você está pagando pelo livro, tá certo? De maneira que, para que eu possa arcar com as despesas de envio, ou seja, para que eu possa arcar com o frete, eu utilizo uma modalidade de envio que, segundo os Correios, exige um mínimo de 5 dias úteis e um máximo de 12 dias úteis. Isso é importantíssimo, entendeu? Para que você entenda, ao comprar o livro no PagSeguro ou então por depósito bancário, não importa, eu vou enviar para você o livro por uma modalidade de envio fornecida pelos Correios, e os Correios pedem um mínimo de 5 dias úteis para que o livro chegue nas suas mãos e um máximo de 12 dias úteis. Tá combinado? Então não esquece não. Livro Matemática Básica Volume 3, e com esse livro você tem condições de acompanhar os vídeos, depois ler a parte teórica, isso é importantíssimo, tá bom? Não esqueça que os vídeos, eles são material de apoio para o livro, não é o contrário, não é o livro com material de apoio. Vamos deixar isso bem claro, preciso, apesar de ser uma coisa tão óbvia, tá certo? Mas, na realidade, o complemento, o acessório aqui são os vídeos. O essencial, o DNA de seu aprendizado é uma coisa chamada livro, tá combinado? E falando em livro, aproveito a oportunidade, né, para apresentar também o livro Geometria Plana, livro 1. Geometria Plana, livro 1. Esse livro, com toda certeza, desde que eu comecei a escrever livros, faz uns 10 anos isso, esse é o livro mais pedido, entendeu? As pessoas sempre me perguntam: Ayrton, quando é que você vai escrever geometria plana? Matemática para mim não tem tanto problema. O problema é geometria, eu travo na resolução das questões de geometria. Pois bem, comprei a briga, né? Finalzinho de 2015, arregacei as mangas, comecei a trabalhar no livro, terminei agora em janeiro de 2017, tá bom? Eu vou postar para você um vídeo de geometria plana, onde eu passo para você as informações mais detalhadas desse livro e também as informações de como você adquirir. Mas você que já adquiriu meus livros, tá certo? Se quiser adquirir o livro Geometria Plana 1, terá vídeos de acompanhamento. É só acessar lá o blog que eu já mostrei a você como acessar, tá certo? Bom, passadas as explicações, vamos para o primeiro conteúdo do livro, né? Que é a introdução ao estudo da lógica matemática. Vamos lá então.
Introdução ao estudo da lógica matemática. Mas antes nós começarmos, inclusive por esse tópico aí, a gente vai discutir o que é proposição. Eu primeiro preciso fazer um esclarecimento. A maioria das pessoas confunde raciocínio lógico com lógica matemática. Elas acham que são a mesma coisa. Não são, não representam a mesma coisa. São coisas distintas. Dentro do que se costuma chamar raciocínio lógico, que aqui para nós é um balaio de gatos horrível, você tem questão de geometria plana dentro do título raciocínio lógico. Você tem questão de matriz, determinante, sistema de geometria analítica, porcentagem, regra de 3 dentro de raciocínio lógico. E você também tem algumas questões de lógica matemática dentro de raciocínio lógico. De modo que raciocínio lógico não tem fronteira definida o que é e o que não é raciocínio lógico. É um ajuntamento de várias questões, de vários conteúdos distintos, inclusive algumas questões de lógica matemática, tá certo? Aqui nós iremos trabalhar somente apenas lógica matemática. E farei questão absoluta, você vai sentir isso no decorrer desses vídeos, que tanto no livro que eu escrevi quanto nos vídeos, eu vou fazer questão absoluta de dar um tratamento um pouco mais profundo, tá certo? Eu fiz questão de fazer isso no livro. Por exemplo, o primeiro módulo, que é o de lógica matemática, eu fiz questão de escrever esse módulo com um grau de profundidade bem maior do que os livros comuns do ensino médio, tá certo? Isso também lá nos dois outros conteúdos, teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. E você vai perceber de que o nível vai ser propositadamente mais elevado. E para isso eu preciso de uma coisa chamada tempo. De você eu vou querer tempo e disciplina. Não vale apenas uma coisa, terá que ter as duas coisas, tempo e disciplina, para que a gente possa estudar, né, de maneira profunda a lógica matemática. Mas se você por um acaso já tiver cursado aí, feito um cursinho preparatório para concurso público, onde tinha a matéria raciocínio lógico, você muito provavelmente deve ter escutado, sei lá, o que é proposição, as tabelas verdades, conectivas, conjunção, disjunção condicional, bicondicional, disjunção exclusiva, negação de proposições quantificadas, argumento, estudo da validade de um argumento, não importa. Veremos tudo isso aqui e um pouquinho mais. A diferença é de que eu não vou focar, o foco aqui da gente não será exclusivamente concurso público, mesmo porque eu tenho uma série de vídeos, raciocínio lógico, Ayrton Torres, que é só para concurso público. A coisa lá é voltada para que o candidato aprenda aquilo ali, memorize isso, chegue no dia da prova, dê conta do recado e seja aprovado. Aqui a gente vai um pouquinho mais além, tá certo? Quem sabe raciocínio lógico não necessariamente sabe lógica matemática, mas quem sabe lógica matemática com toda certeza sabe raciocínio lógico, certo? Não esquece disso não. A intenção aqui é ter um curso profundo, tá bom? Então vamos lá. A gente começa o curso de lógica matemática, pelo menos sempre se começou estudando lógica matemática, aqui no Brasil, 40 anos, há 50 anos, onde você tinha um ensino público, ele era de qualidade, mas não era universal. Hoje é o contrário, ele é universal, mas não é de qualidade. Então a gente vai fazer, digamos assim, vai fazer um regresso, vamos fazer um flashback aí, vamos voltar àquela época onde o primeiro conteúdo do primeiro ano do ensino médio era o de lógica matemática, é o que a gente vai fazer aqui, tá certo? A gente começa a estudar lógica pela definição do que vem a ser proposição, tá certo? É uma definição, digamos assim, é um terreno minado, é um campo minado, entendeu? Os lógicos matemáticos, eles não apresentam, não concordam lá entre eles quanto a essa definição, tá certo? O terreno é um tanto quanto explosivo, mas a gente não vai entrar nessa discussão. Deixa esses caras lá com essa discussão que chega a ser até filosófica, tá bom? A gente vai ser um pouquinho mais direto aqui.
O que é proposição? Mas eu não vou poder, não tem como fugir dessa polêmica. Então assim que eu vou mostrar uma dessas polêmicas, né? Vamos lá. Existem autores que dizem que definem proposição como sendo toda frase que apresenta sujeito e predicado e que, portanto, pode ser classificada em falsa ou verdadeira, tá certo? Se ela for falsa, a proposição não poderá ser verdadeira, e se ela for verdadeira, não poderá ser falsa, tá certo? Além do mais, essa lógica que a gente está estudando, ela é conhecida também como lógica do terceiro excluído. Por que essa expressão, lógica do terceiro excluído? Porque não há um terceiro valor lógico. Aqui não tem o valor lógico mais ou menos. Ou uma proposição é verdadeira, ou ela é falsa, tá certo? Não tem como ela assumir um terceiro. Daí o nome, lógica do terceiro excluído. Se for verdadeiro não é falso, e se for falso não será verdadeiro. Tá combinado? Então alguns autores de livros definem proposição como toda sentença declarativa que apresenta sujeito e predicado e que, portanto, pode ser classificada como falso ou verdadeira. Bom, para nós começarmos, e vamos nos restringir apenas a esse exemplo, só para você ver como uma coisa é um pouco complicada, essa briga entre esses lógicos. Bom, se você passa a acreditar ou concordar com essa definição de que para ser proposição uma frase precisa apresentar sujeito e predicado, bom, eu começo então a polêmica apresentando para você essa frase, ó, se liga aí, vai. A vida no planeta Terra. Olha só você, a vida no planeta Terra. Bom, é uma sentença declarativa. Estou afirmando algo a respeito de alguma coisa, né? Se eu perguntar para você o valor lógico dessa afirmativa, você vai me dizer, poxa, é verdade, realmente o valor lógico é verdade. A vida no planeta Terra. Só que há só que há um detalhe complicador nessa história. É possível você classificar ela em verdadeiro ou falso e, portanto, é proposição. Mas sabe qual é o problema? Segundo a gramática portuguesa, essa frase, ela não apresenta sujeito. Olha aí a confusão. Tá vendo você? O terreno é minado. A briga é séria lá entre os caras lá, entre os lógicos, os matemáticos. Olha, não tem sujeito essa frase. Então, quando você afirma que para uma frase ser proposição ela tem que apresentar sujeito e predicado, bom, já começa aí um problema sério, porque essa daqui não tem sujeito e, no entanto, você pode classificá-la como verdadeira e ela realmente é verdadeira, tá certo? É só para a gente, poderíamos avançar, claro, mas não vamos avançar nesse terreno, porque terminaríamos saindo do foco que é estudar lógica matemática, tá bom? Então, de maneira, o que é que eu fiz no livro e vou fazer aqui nesses vídeos, tá bom? Com exceção das questões de concurso público, que não fui eu que fiz essas questões, todo o meu livro eu coloco sentenças declarativas cujo valor lógico, verdadeiro ou falso, pode ser determinado sem nenhuma ambiguidade, entendeu? É falso aquilo ali indiscutivelmente ou verdadeiro de maneira indiscutível. E quando ocorrer situações, eu vou dar um exemplo aqui para você, pode sim acontecer situações onde o julgamento lógico em falso ou verdadeiro possa ser que fique difícil de ser feito. Quer que eu lhe dê um exemplo? Vamos lá, vai. Eu vou dar um exemplo de situações para você. Eu vou falar para você a seguinte sentença declarativa. Vamos lá. A manga é uma fruta saborosa. Olha só. Eu não teria problema nenhum em classificá-la como verdadeiro, valor lógico verdadeiro. Mas eu não sei em relação a você. Possa ser que você não goste de manga. Você já teria dificuldade em classificá-la como verdadeira.
Pô, mas aí o que é que a gente vai fazer? Bom, sem problema. Toda vez que aparece questões do livro, toda vez que aparece questões desse tipo, vamos fazer o seguinte acordo, olha, vamos combinar aqui agora que o valor lógico dessa proposição é falso, ou o valor lógico é verdadeiro, para que nós possamos desenvolver a resolução do exercício. Tá combinado? Não esquece disso não. Como é que a gente representa uma proposição? Existem duas maneiras básicas. No meu livro e na esmagadora maioria dos livros onde eu estudo lógica matemática, olha só, proposição se representa por intermédio de letras latinas minúsculas. Olha aí, P, R, proposição P, lá, vou jogar uma aqui, vai. Natal a cidade, né? Natal, não é o feriado religioso, não. Natal é, vamos lá, a capital. Natal é a capital da Paraíba. Xiii, pelo amor de Deus. Natal, olha só você, Natal é a capital da Paraíba. Vamos lá. É uma sentença declarativa? É sim, é uma sentença declarativa. Ninguém discute isso. Ninguém é doido, maluco dizer que isso não é uma proposição. É sim uma proposição. Isso não se discute. A outra pergunta: qual o valor lógico dessa proposição? Poxa, é claro que é falso. O valor lógico dessa proposição é falso. Natal, todo mundo sabe disso, ou como brasileiro, todo brasileiro deveria saber, Natal não é a capital da Paraíba. Portanto, o valor lógico dela é falso. Mas ela é sim uma proposição. Não esqueça disso não, tá? A proposição R, vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Sei lá, vou colocar aqui 2 mais 2 é igual a 5. Olha aí você, é outra proposição, tá certo? Cujo valor lógico, tá claro, tá evidente aqui, é falso. Tá bom? Vamos colocar mais um para a gente avançar? Vamos lá, proposição Q, letra minúscula Q. Vamos lá, Pelé, vamos colocar aqui, Pelé é brasileiro. Bom, é uma proposição. Nesse caso aqui tem até sujeito e predicado. Pelé é brasileiro. Bom, é uma proposição, claro, ninguém discute isso daí. É uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Tá certo? Bom, vamos lá. Existem situações, existem frases, tá certo, que não são proposições, não nos interessa. Pelo menos enquanto estudantes de lógica matemática, não nos interessa. Eu vou pegar aqui a parte teórica, é o livro na página 1, né? O que é proposição, o título até, por sinal, desse primeiro item do primeiro módulo é o que é proposição. Vamos lá. Eu faço a seguinte pergunta, olha só o que eu vou fazer para a pergunta que eu vou fazer, tanto no livro quanto aqui no vídeo. Vamos lá. Katmandu é a capital do Nepal? Bom, isso é uma sentença interrogativa, é uma pergunta. Não há como você classificar uma pergunta em falso ou verdadeiro. Uma pergunta você pode adjetivá-la, pode classificá-la de várias maneiras, sei lá, inoportuna, necessária, sei lá, mal educada. Existem várias maneiras de você classificar uma pergunta, mas não dá para você me dizer que uma pergunta ela é falsa ou uma pergunta é verdadeira. Então, sentenças interrogativas, perguntas, não nos interessam no estudo da lógica matemática, porque você não pode classificá-la como falsa ou verdadeira. E a lógica matemática só trabalha com frases que você pode classificar como verdadeira ou falsa, tá certo? Vamos lá. Agora olha só. Katmandu é a capital do Nepal. Você já percebeu pela entonação, né? Eu não estou mais fazendo uma pergunta. Agora já é uma afirmativa. Katmandu é a capital do Nepal. É uma proposição? É sim uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Tá certo? Vamos lá. Não fale. Você, sai daqui. Não faça isso.
Poxa, isso são exemplos de sentenças imperativas, ordens. Vamos lá. Mais uma vez, não há como você classificar uma ordem falsa ou verdadeira. Calha a boca. Poxa, você pode classificar esse tipo de ordem como arbitrária, violenta, quem sabe até necessária em determinadas situações, mas falsa ou verdadeira, também não tem como você fazer isso. Portanto, sentenças interrogativas e sentenças imperativas, ela não nos interessa, porque você não pode classificá-las como falsa ou verdadeira. Tá combinado? Na página 1 e na página 2 eu dou mais exemplos, né? Por exemplo, eu sou mentiroso. Olha só a frase, eu sou mentiroso. Eu explico para você se isso é ou não uma proposição, e aí fica a curiosidade de você pesquisar. E tem também uma questão, deixa eu só localizar ela aqui, uma questão do CESP, tá lá nos exercícios extras, deixa eu ver se eu localizo aqui para você, exato, na página 80. E aí, olha só, a questão 5, que está na página 80, é uma questão realizada no tribunal, no concurso do Tribunal de Contas do Acre, tá certo? Realizado pelo CESP. E olha só, na lista de frases a seguir, há exatamente 2 proposições. Ele faz essa declaração, para você classificar essa declaração dele em certo ou errado. E aí ele fala para você 3 frases, né? Ele está dizendo que nessas 3 há exatamente 2. Então vamos lá. A primeira é: esta frase é falsa. Esta frase é falsa. A segunda: o TCE do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do estado do Acre. E a terceira afirmativa é: quantos são os conselheiros do Tribunal Regional do Acre? Bom, ele está dizendo que nessas 3 frases que eu falei há exatamente 2 proposições. Por bem, para que você possa responder especificamente falando a primeira, esta frase é falsa, lá na primeira página eu analiso a seguinte frase: eu sou mentiroso. É uma pessoa chega para você: eu sou mentiroso. E aí você vai fazer a leitura da parte teórica do livro, e após essa leitura você vai ver que na realidade essa frase, tanto essa frase quanto a outra, não são proporções, são paradoxos, tá certo? E aí você lê o livro e procura ver na realidade o que é um paradoxo aqui na lógica matemática. Tá combinado? Bom, página 1 e página 2 é exclusivamente para lidar com a ideia de proposição, tá certo? Bom, antes de eu passar para você os exercícios que você irá treinar no livro, tá certo? Eu vou passar, enquanto eu estou apagando o quadro aqui rapidinho, eu vou passar para você o conceito de negação de uma proposição. Toda e qualquer proposição, ela pode sim sofrer uma negação. É justamente isso que a gente vai ver aqui agora, tá certo? Caso você nunca tenha estudado lógica, talvez, não sei se é a primeira vez que você está estudando lógica, matemática, só como curiosidade, essa parte da história da lógica me interessa muito. Você talvez já tenha percebido isso nos meus vídeos. Volta e meia eu falo muito de história da matemática, porque me interessa não só a história da matemática, como a disciplina história, né? A lógica matemática, ela começou com os gregos, tá certo? Foram eles que deram os primeiros passos no estudo, na criação daquilo que mais tarde veio a se chamar lógica matemática, né? Foram os gregos. As primeiras sementes desse trabalho foi com o grego, né? O famosíssimo, nesse dia de passagem, com o grande Aristóteles. Foi ele o iniciador, o cara que deu os primeiros passos, tá bom? Depois de Aristóteles, se levou aí o que? Mais de 1000 anos, a lógica estagnou, parou, é isso mesmo? E aí quando chegou na segunda metade da Idade Média, lá na Europa, com os escolásticos, não é isso mesmo? Os teólogos da Igreja Católica, eles estavam interessados em
provar, né? Fazer uma demonstração lógica, racional da existência de Deus, né? Essa era a ideia, dar um verniz de ciência à Igreja Católica. Então eles queriam provar a existência de Deus, né? Depois se viu que isso é uma grande bobagem, esse negócio de querer provar a existência de Deus. Poxa, você prova é teorema, sei lá, é ciência que você prova, teoremas é que você prova, sei lá, minha opinião, Deus, você não prova a existência de Deus, você sente a existência dele, é diferente de provar. Não dá para você ser 100% racional, isso é horrível. 100% científico, 100% racional, cuidado com isso, isso é uma doença, viu? Também não dá para ser o oposto, tá legal? Então os caras tentaram lá provar a existência de Deus através de argumentos lógicos, através da lógica matemática. E em decorrência disso, eles fizeram progressos, né? Algumas regras de inferência foram criadas justamente pelos escolásticos lá na segunda metade da Idade Média, né? Os europeus ocidentais. E aí a lógica dos gregos, começada lá por Aristóteles, se desenvolveu bastante. Muita coisa que você faz hoje você deve a esses escolásticos. E quando chegou no século XIX, na segunda metade do século XIX, o progresso foi ainda maior, mais uma vez por europeus, né? De maneira que hoje você tem essa ciência lógica matemática que ela está na base, né? É a essência teórica da ciência da computação. Não esqueça desse detalhe, até mesmo para evitar, já corta o mal pela raiz, de você pensar o que é pior. Perguntar para que serve lógica matemática, qual a utilidade para a humanidade da lógica matemática, né? Ciência da computação. Esquece desse detalhe não, tá bom? Bom, negação de uma proposição. Como é que a gente... É coisa fácil, não tem muito problema. Desde que você tome certos cuidados, é algo fácil, tá certo? Então, eu vou escrever aqui uma proposição cujo valor lógico, claro, eu vou de propósito aqui escrever uma proposição cujo valor lógico é falso, e depois eu vou negar da maneira correta, tá certo? Então vamos lá, proposição P. O que é que nós temos na proposição P? O que é que eu posso escrever aqui? Vamos lá, vamos lá. Paris, deixa eu colocar aqui, Paris é a capital, do Japão. Opa! Ah, não. É uma proposição. Poxa, não se discute isso. É uma proposição. Por quê? Porque você pode classificar esta frase em falsa ou então em verdadeira. Bom, nesse caso aqui, não se discute, é uma proposição. Agora, se eu perguntar para você qual o valor lógico dessa proposição, poxa, claro, o valor lógico dela é falso. Poxa, tanto eu quanto você, nós sabemos que Paris não é a capital do Japão, tá certo? Bom, como é que a gente vai negar, como é que a gente nega uma proposição? Vamos lá. A esmagadora maioria dos livros, a esmagadora usa esse símbolo daqui, ó, para negar uma proposição. Quer dizer, existem algumas empresas organizadoras de concurso público, que incluindo a mais famosa dessas empresas, ou pelo menos a mais temida, não sei se é a mais famosa, que é o SESC, que usa esse símbolo daqui, ó. Tá certo? Bom, eu acho isso um tanto quanto significante, né? Mesmo porque as questões do SESC, no enunciado, ele explica para você que aquele símbolo é o símbolo de negação, né? De maneira que, usando esse símbolo ou outro, os resultados, os efeitos práticos, na realidade são os mesmos, tá bom? Bom, como é que você nega isso? Cuidado! Tome só cuidado para você não confundir um vídeo de lógica matemática como se fosse um vídeo de geografia, como se você estivesse dando aqui aula de geografia, tá certo? Não dá para você chegar aqui e dizer, Paris é a capital da França. Poxa, eu sei que Paris é a capital da França e você com toda certeza sabe. Mas o vídeo não é uma videoaula de geografia. Então, a maneira correta de você negar isso é a seguinte, ó. Paris, olha aí você, Paris não é,
Olha aí, por favor. Paris. Isso. Não é a capital do Japão. Paris não é a capital do Japão. Certo? Bom, claro, se a proposta... Isso é instintivo, é intuitivo, é instintivo, é imediato. Se uma proposição ela é falsa, a negação dela só pode ser verdadeira, né? Mesmo porque só existem esses dois valores na lógica que a gente está estudando, a lógica do terceiro excluído, tá bom? Existe uma lógica aí, por sinal, um detalhezinho, não sei se você conhece, isso aqui é verdadeiro, né? Existem outras lógicas que foram criadas muito tempo depois, inclusive criada uma delas, né? Criada por um brasileiro, tá, né? Ele ainda está vivo, esse homem, o professor Newton da Costa, está com 87, 88 anos de idade. Muitas pessoas não sabem disso, né? Porque é uma pena do brasileiro não saber desse patrimônio, né? Esse professor, ele criou uma lógica chamada lógica paraconsistente. Lógica paraconsistente, né? Onde ele derruba, né, essa ideia de que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? E aí o cara criou o maior, se não um dos maiores lógicos da atualidade, né? E ele criou essa lógica, a chamada lógica paraconsistente, e só para você ter uma ideia, o trabalho intelectual desse homem hoje é usado em diagnóstico médico, né? Usado na medicina, cara. Usado em teoria das probabilidades. Você tem o uso de controle avançado de tráfego aéreo. Fantástico isso, né? E criação de um brasileiro, o professor Newton da Costa, tá certo? Bom, Paris é a capital do Japão, é uma proposição cujo valor lógico é falso. E a negação de P, que você chama não P, Paris não é a capital do Japão. E aí você percebe, voltando para o que eu estava falando, claro, se uma proposição, o valor lógico dela é P e não P. Se uma proposição, o valor lógico dela é falso, a negação dela será verdadeira. E se a proposição tiver o valor lógico verdadeiro, a negação dela será falsa, claro, óbvio. Muito bem. Não tem dificuldade, isso aí eu acho que é fácil, sem problema. As dificuldades, vamos colocar entre aspas, as dificuldades, elas começam quando você, que é iniciante, dificuldade para quem é iniciante, tá bom? As dificuldades, elas começam quando você resolve negar a negação de uma proposição. Como é que você vai negar a negação de uma proposição? Bom, segundo a lógica matemática, deixa eu escrever isso aí para você. Segundo a lógica matemática, deixa eu escrever esse resultado aqui. A negação da negação de uma proposição. Vou usar uma palavra que não está muito correta, depois eu me corrijo. Ela é igual à proposição original. A negação da negação de P é igual a P. Bom, só vamos evitar utilizar esse símbolo de igual. Deixa esse símbolo lá para matemática, né? Para você escrever, por exemplo, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, igual a 1 decímetro cúbico. Ou 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Bom, então X é igual a 10, pronto. Então aqui a gente não vai usar o símbolo de igual. Aqui nós usaríamos o símbolo, olha aqui qual é, equivalência lógica. No próximo vídeo eu entro em maiores detalhes do que é que significa uma proposição ser logicamente equivalente a outra. Mas por enquanto hoje já tá bom demais, tá certo? A negação, leia comigo, vai. A negação da negação de P é logicamente equivalente a P, claro, óbvio.
É que para nós, falando em matemática, você já faz isso em matemática, tá certo? Há muito tempo e não estranha, mas aqui você quer estranhar. Você quer ver uma coisa? Olha só, no lugar de P, vamos botar o número 5. Olha só, vou tentar estabelecer um parâmetro aqui. Então P, vou substituir P por 5. Aí eu vou negar o número 5. Eu vou negar, olha o meu dedo, eu vou negar o número 5. Pronto. É o negativo de 5, tá certo? Lembre-se que P seria o número 5. Agora eu vou negar a negação de P. Negar a negação de P, olha. Menos 5. Pô, mas você sabe, aqui eu posso usar o símbolo de igual. Você sabe que o oposto de menos 5, o simétrico de menos 5 é o número 5. Olha aí. A negação da negação de P é logicamente equivalente a P. O simétrico do oposto de 5 é igual ao próprio 5. Tá aí, ó. Menos com menos dá mais. Tá, vamos forçar a barra? Menos com menos dá mais. Pronto. Então a negação da negação de P é logicamente equivalente a P. Tá certo? Bom, mas aí há um pequenino, mais uma vez, há um pequenino problema. Eu posso chegar aqui agora e escrever isso aqui. Olha só, eu adoro essa frase, viu? Então vamos lá. Proposição P. Olha só o que eu vou escrever. Ayrton entende de medicina. Vamos lá. Eu gosto disso aqui. Toda a aula minha eu apresento isso. Ayrton entende de medicina. Lá vamos nós. Ayrton entende de medicina. É uma proposição, claro, ninguém discute. Qual o valor lógico? Aqui é falso, pô. No que se refere a mim, eu sou uma nulidade de medicina. Não entendo bolhufas de medicina. Então é uma proposição cujo valor lógico é falso. Agora, como é que a gente negaria essa proposição? A língua portuguesa, ao contrário, daqui a pouco eu vou entrar em maiores detalhes, ao contrário da lógica matemática, que a linguagem é rígida, ela não tem muita, quer dizer, não tem nenhuma flexibilidade, articulação como a língua portuguesa tem. Poxa, eu poderia escrever de acordo com a língua portuguesa de várias maneiras isso. Ayrton não entende de medicina. Ayrton nada entende de medicina. Ou então Ayrton entende nada de medicina. Eu vou preferir essa última. Lembrando que eu poderia escrever qualquer uma dessas três maneiras. Ayrton não entende de medicina. Ayrton nada entende de medicina. Ou Ayrton entende nada de medicina. Eu vou preferir essa daqui, que é para tentar diminuir o seu desconforto. Ayrton entende nada. Eu entendo nada. Deixa eu botar de vermelho aqui. Ayrton entende nada de medicina. Bom, mas nós já vimos nesse tanto. Lembra daquela tabelinha verdade que eu coloquei para você? Se P é falso, a negação de P passa a ser o quê? Verdade. Realmente, eu entendo nada de medicina. Agora, olha, vou botar aqui para você para chamar sua atenção, por favor. Isso. Agora eu quero negar a negação. Olha que coisa curiosa vai acontecer. Agora eu quero negar a negação de P. Poxa, então negar a negação de P vai ser... Eu estou negando duas vezes a mesma declaração. Então é Ayrton não isso, Ayrton não entende nada. Ayrton não entende nada de medicina. Peraí. Olha só você. Vamos lá. Isso aqui não teria, mais uma vez, terceira vez, não teria nenhum problema se não fosse isso daqui. Olha só você.
Eu disse para você que a lógica matemática afirma que a negação da negação de P é logicamente equivalente a P. Então olha só, você que é brasileiro ou brasileira e que fala desde lá da sua infância o português, de acordo com o que está escrito aqui, essa frase daqui, a negação da negação de P, é, de acordo com a lógica matemática, a mesma coisa disso daqui. Então, para a lógica matemática, e não para a língua portuguesa, para a lógica matemática, afirmar que a Ayrton não entende nada de medicina é o mesmo que afirmar que a Ayrton entende de medicina. É confuso? Para você que é iniciante, realmente é confuso. Mas essa aparente contradição, eu digo que é aparente porque se você for analisar direito, não tem nada de aparente. Aqui eu digo para você que a Ayrton entende nada de medicina. Como é que eu nego entender nada de medicina? Não entender nada. Isso é a negação. E quando você nega a negação da negação, você volta para a origem, volta para a proposição original. Então, de acordo com a lógica matemática, Ayrton não entende de medicina é, aos olhos da lógica matemática, o mesmo que afirmar Ayrton entende de medicina. E aí é interessante, há uma questão de concurso público formulada pela Fundação Carlos Chagas, que é aqui agora, é muito interessante eu ler o enunciado dessa questão, porque ilustra uma própria empresa, né, formuladora, organizadora de concurso público, ela mesma explica para você, olha, a diferença entre a língua portuguesa e a língua lógica matemática, né? Então olha só, deixa eu... Página, você está aí com o livro, página 81, lá nos exercícios extras, no item negação de proposições simples. Me acompanhe. É a 10ª questão. É uma questão que caiu no concurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Em uma declaração do tribunal, o acusado de um crime diz: no dia do crime não fui a lugar nenhum. Percebeu? Não, nenhum. No dia do crime não fui a lugar nenhum. Quando ouvi a campainha e percebi que era o vendedor, eu disse a ele: hoje não compro nada. E suposto, não tenho nada a declarar sobre o crime. Pronto. Aí o enunciado prossegue. Embora a dupla negação seja utilizada com certa frequência na língua portuguesa como um reforço de negação, do ponto de vista puramente lógico, o acusado afirmou em relação ao crime que, 2 pontos. Aí tem a letra A. Não foi a lugar algum, não comprou coisa alguma do vendedor e não tem coisa a declarar sobre o crime. Letra B. Não foi a lugar algum, comprou alguma coisa do vendedor e tem coisa a declarar sobre o crime. Letra C. Foi a algum lugar, comprou alguma coisa do vendedor e tem coisas a declarar sobre o crime. Aí tem as outras alternativas. Mas você já percebeu que a alternativa correta é a letra C. É isso, tá vendo? É isso que essa questão fala para você. Olha, toma cuidado. Apesar de na língua portuguesa o reforço, a negação da negação funcionar como uma espécie de reforço de negação, na lógica matemática a ideia é justamente outra. O tiro sai pela culatra, o feitiço vira contra o feiticeiro. É isso que eu digo, usando ditados populares, né? Então, quando ele diz para você, quando o acusado diz, no dia do crime, não fui a lugar nenhum. Poxa, então ele foi a algum lugar. É a letra C. Quando ouvi a campainha e percebi que era o vendedor, eu disse a ele: hoje não compro nada. Hoje não comprar nada, então hoje eu compro alguma coisa. E suposto, não tenho nada a declarar sobre quem. Ou seja, ele tem algo a declarar, que é justamente a alternativa C. Ele foi a algum lugar, ele comprou alguma coisa do vendedor e tem coisas a declarar sobre o crime. Tá certo? Então, por favor, você que é iniciante, não confunda não. São coisas completamente distintas, né? A língua portuguesa e a lógica matemática, a linguagem utilizada pela lógica matemática, né? Uma permite a você fazer uma declaração de amor, né? Ou uma declaração de ódio, fazer uma poesia, um poema, letra linda de uma música, poxa.
A outra serve para você construir computadores. Então são coisas completamente diferentes, tá certo? Bom, vamos encerrar aqui esse vídeo 71, né? O primeiro vídeo do livro 3. O que é que você vai fazer aí agora, comprador do livro? Vamos lá. Estudar a parte teórica, né? É aquela história de ficar só com videoaula, que para nós, sinceramente, é horrível isso. Como se videoaula fosse essencial. Então você vai ler a parte teórica da página 1, página 2, página 3, não esqueça disso, e fazer os exercícios que estão lá na página 4. São os exercícios básicos do número 1 ao número 11, tá certo? O nome já diz exercícios básicos, portanto são mais fáceis, você tem que começar por eles. E se você quiser um pouco, não tente os complementares agora não, porque os complementares são exercícios, digamos assim, zangados, eles são sisudos. No momento certo eu digo, olha, tá na hora de você encarar os complementares, mas não, ainda mais você que é iniciante em lógica matemática, não vai para os complementares agora não. Mas você pode resolver as questões lá da página 80 e 81, da questão extra 1 até a questão extra 12. Com esse vídeo, com aquelas páginas que eu pedi para você ler, da página 1 até a página 4, você já tem sim condições de entender da página 1 à página 12. E se tiver dúvida, seja qual for a questão do livro, depois que você tentar resolver 2 ou 3 vezes e não conseguir, entre em contato comigo que eu mando para você a resolução. Tá combinado? Ok, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E quando é que você vai me ver agora? Vamos lá no vídeo 72 do curso de Matemática Básica.